galera, tudo bom? Aqui é o Lucas, do Movimento Brasil Livre Taubaté. Estamos hoje aqui para entrevistar o candidato à Prefeitura de Taubaté nas eleições de 2016, Donizete Lousada. Seja bem-vindo, candidato. Eu que agradeço, Lucas, agradeço ao Movimento Brasil Livre pela oportunidade de poder esclarecer e, ao mesmo tempo, aprender com o movimento. Isso é muito importante para a gente. Então vamos lá, pessoal. Agora nós iremos fazer 5 perguntas ao candidato, uma pergunta polêmica e depois as considerações dos candidatos para com você, eleitor. Acompanhe as páginas do movimento no Facebook e no YouTube e fique por dentro das novidades. Vamos lá? Candidato, monopólio, mesmo que por lei e protegido pela lei, faz mal no mercado. No caso de Taubaté, nós temos um grande problema com os transportes, que a empresa ABC detém um monopólio na cidade. Isso acaba atrapalhando um pouco o serviço por falta de concorrência. Qual seria a proposta do senhor para combater o monopólio ou para melhorar o transporte público de Taubaté? Bom, Lucas, é oportuna essa pergunta. Quero dizer que na nossa gestão nós vamos fiscalizar e vamos fazer uma auditoria contratual. Lógico, na quebra de um contrato nós precisamos analisar tudo que foi acordado, mas como houve e a gente constatou na rua, em loco, que não está sendo cumprido tudo que foi prometido à população e à administração pública, com certeza ocorrerá uma quebra de contrato. Eu quero te dizer que, como gestor, eu acredito na concorrência, né? Taubaté, com 308 mil habitantes, já suporta mais uma ou duas companhias atuando dentro do coletivo de Taubaté, do transporte coletivo. A concorrência é sadia, se proporciona o que? Qualidade de serviço. Aí uma posição muito interessante do Donizete Lousada quanto ao ABC, que vem realizando um serviço mais ou menos. Pessoas são a favor, outras pessoas são contra, mas a grande maioria tem críticas de sobra a fazer para esse serviço de transporte público em Taubaté. Vamos lá, candidato. Segunda pergunta é: com a atual crise, muitos empregados acabaram ficando desempregados, perderam seus empregos, consequentemente perderam dinheiro com a crise que assola essa nação. Em Taubaté não pode ser diferente. Nós temos uma cidade que o grande foco é indústrias, principalmente indústria automotiva, e muitos desempregados acabam tentando o empreendedorismo. Indivíduos que foram desempregados, agora têm a oportunidade de partir para o mercado privado. Porém, no caminho eles encontram muita burocracia e muito imposto. Eles encontram vários empecilhos que impedem eles de começar uma carreira no mercado privado com as próprias pernas. Candidato, qual a sua proposta para estimular o mercado do empreendedor em Taubaté? Bom, Lucas, além do mercado empreendedor, eu vou te responder, mas eu quero dizer para você que a questão de criação de novos serviços para Taubaté, eu como gestor, eu acredito que na diversificação do parque industrial é muito importante. Nós temos o setor automotivo só e isso acaba complicando, mas nós temos essa colocação a ser feita. Calçados, bebida, plástico, tecido, podemos diversificar o nosso parque industrial. E por que não na questão de TI, tecnologia de informática, é muito importante. O microempreendedor de Taubaté tem que ser valorizado e, principalmente como empresário, eu penso que vamos valorizar sim, diminuindo a burocracia, quase anulando. Lógico que temos que ter um CNPJ único, uma inscrição municipal, mas que seja breve, um artifício, maneiras no qual ele adquira isso em 72 horas para poder dar prosseguimento, né? E sair do lado informal para o lado formal, gerando isso para Taubaté, dividendos e principalmente para o microempreendedor. Terá todo o apoio na nossa gestão. Como empresário, eu penso em fazer uma gestão técnica e profissional. Muito bem, as considerações do candidato Donizete Lousada. Lembrando que o candidato é empresário, ele vem do mercado privado, não depende do Estado para sobreviver. E eu acredito que muitas pessoas que saem da famosa CLT querem se tornar independentes e andar com as próprias pernas. Então temos aqui um bom exemplo de como você, eleitor que talvez esteja desempregado, pode agir, né? Vamos lá, candidato, para a terceira pergunta. Uma das principais cobranças do cidadão hoje em dia é uma administração pública enxuta, uma administração pública transparente e verdadeira com o munícipe. A pergunta é: candidato, você concorda que deve haver corte de gastos públicos e corte em secretarias, bem como cargos nomeados? Lógico.
Isso já é proposta da nossa gestão, não é verdade? Eu penso como empresário, evidentemente que nós vamos enxugar a máquina, mas sem afetar a qualidade de serviço prestado para os munícipes. Outra, a valorização do indivíduo é muito importante, como você falou. Um indivíduo chamado funcionário público, que é tão perseguido em Taubaté, na nossa gestão não vai acontecer. Lógico que nós vamos enxugar a máquina assim, não é cortar a secretaria, mas tem muitas diretores trabalhando em conjunto com a secretaria, são cargos que não têm necessidade. Vamos aproveitar com qualidade dentro do funcionalismo público, promovendo o indivíduo. O indivíduo, para mim, numa gestão inteligente, é o foco principal. Lógico, nós vamos agir fortemente nos cortes, nos gastos, mas sem afetar a qualidade. Tem sim, porque somos chapa pura, e quando você não é chapa pura, você tem coligações, você tem as obrigações de nomear pessoas não qualificadas por favores que vêm devendo na campanha. Isso está ocorrendo em várias candidaturas dentro de Taubaté. Aliás, quase todas. A única candidatura, chapa única, é do Donizete Lousada, do PSDC. Muito bem, candidato. Mostrando que o posicionamento bem divergente aí dos outros candidatos, que a maioria dos candidatos realmente tem grandes coligações e acabam devendo grandes favores no final de uma eleição. Vamos lá, candidato, para a quarta pergunta. Atualmente há um déficit na educação pública e também uma lacuna, um espaço vazio na saúde pública. O que acontece hoje em dia? Hoje em dia se tem muito gasto com o setor público, principalmente na educação e saúde, e pouca eficácia. Nós somos a favor, o Movimento Brasil Livre é a favor da parceria público-privada em várias áreas. Você concorda? Você faria uma gestão com uma aliança com a iniciativa privada para melhorar o serviço de educação e saúde? Faria sim. Foi uma das propostas que numa entrevista recente nós falamos sobre isso. Como criar um hospital, por exemplo, municipal para Taubaté, só com a ação do Estado e com a ação do município. É interessante a participação do empresário. Mas como seria essa participação do empresário? Através de laboratórios. Porque a criação, a confecção do hospital é muito fácil, viu, Lucas? Fazer é fácil. A manutenção é difícil. Aí que entraria a participação privada, que era importante a nível de laboratório, a nível de prestação de serviço. Isso não é terceirização, isso é participação. E uma gestão qualificada tem que ser participativa, tem que ter uma ação do gestor, uma ação da participação do povo. Então eu acredito muito sim a participação em uma gestão tendo condição do setor privado poder dar continuidade junto com o poder público seria muito interessante e é uma questão inteligente, viu? Eu acho que uma gestão promissora deve abrir espaço para que isso aconteça. Sim, sem dúvidas, a parceria público-privada em muitas áreas dá muito certo. Quem está ganhando é o contribuinte. Vamos lá, candidato, para a quinta pergunta. Candidato, desde a ascensão do Movimento Brasil Livre, lá em 2014, 2015, houve um grande clamor e uma grande participação dos taubatianos nessas passeatas. Cerca de mais de 50 mil pessoas contando todas as passeatas. E estivemos lá, o senhor também esteve presente nas nossas manifestações, como brasileiro, como trabalhador, como pai de família, como empresário, indignado com o que estava acontecendo no governo brasileiro. Então a nossa pergunta é, junto com as nossas passeatas, também muitas pessoas pediram e reclamaram da cidade, pediram mudanças na cidade. Você compactua com o movimento e compactua com o clamor da sociedade em mudar a nossa cidade para melhor? Lógico, sempre. Eu queria dizer em relação ao movimento que eu estive lá como indivíduo, como brasileiro, não só como empresário, como brasileiro ansioso para a mudança, para ter um Brasil livre de verdade, né? Mas compactuo sim e penso nas mudanças para Taubaté. Eu quero dizer e fazer um reclamo aqui muito forte, muito interessante. O ex-prefeito e o atual cassado, ele tem uma linguagem onde ele afeta e proporciona para que todo mundo acredite que aqui nós vivemos num país das sete maravilhas. E é mentira. A saúde é precária, mal cuidada. Ontem eu estive num debate, ele não foi feliz, ele mentiu e muito para a sociedade taubatiana. Desculpa, viu, Lucas? Eu tenho outro tipo de atitude, mas eu tenho muito sim para fazer para Taubaté. E eu acho que o taubatiano tem que acordar. Está na hora de
de entender que tem que ter uma gestão, novamente eu repito, de um coletivo pensando no indivíduo. Isso é muito importante para Taubaté. E uma gestão técnica e profissional. Quando você tem uma gestão pública, política, você fica à mercê de políticos e de politiqueiros em uma gestão, na secretaria, diretoria, chefe de gabinete. Aliás, essa palavra chefe de gabinete na nossa gestão não vai existir, com certeza. A valorização do indivíduo na nossa gestão é muito importante. Eu não quero fazer um governo, Lucas, para amanhã. Eu quero fazer um governo futurístico, uma rede informatizada dentro do nosso município, uma saúde informatizada, uma saúde inteligente. E saúde inteligente não é cuidar de fato só da doença, é um atendimento primário com qualidade. Aí você promove a saúde. Você tem que fazer uma prevenção à doença e uma promoção à saúde. Isso é totalmente diferente. Então eu acho que a gestão nossa é bem promissora. Eu tenho certeza que os taubatenos vai avançar muito na qualidade da educação, do esporte, do transporte, do turismo, da cultura, que nunca teve valorização nenhuma dentro do Taubaté. Taubaté é rico na cultura, é rico no turismo. Precisa agir, precisa fazer acontecer. Na nossa gestão vai acontecer tranquilamente tudo isso, mas com qualidade, com respeito e principalmente, Lucas, com transparência na governabilidade de fluxo de caixa e licitações. Isso é muito importante para o Taubaté. Perfeita a colocação do candidato Donizete Lousada e vamos continuando aqui a nossa entrevista. E agora, como de costume, vamos para a pergunta polêmica. Todos os candidatos responderam as perguntas polêmicas do MBL e essa é mais uma. Vamos lá, candidato? Vamos, tranquilo. Candidato, no debate da Rede Bandeirantes, o senhor afirmou que seria a favor da proibição da verticalização em Taubaté. Uma palavra certamente forte. Realização. Você filma e fala. É inibir a verticalização dentro de Taubaté. Inibir a verticalização dentro de Taubaté. Inibir a verticalização predial. Isso é muito importante. Ah, é? Por que o senhor é a favor da proibição da verticalização e qual seria o contexto dessa proibição? Bom, deixa eu dizer para você, eu não lembro muito bem, eu não quero te corrigir, não sei se eu falei inibição, inibir ou a proibição, mas se eu falei a proibição, deixa eu explicar o porquê. E ainda eu bato nessa tecla. Eu falei a proibição em torno de Taubaté e centro, não para a cidade num todo de Taubaté. Eu deixei bem claro isso. Por quê? A verticalização dentro do centro de Taubaté, eu não entendo que é benéfico. Sinceramente, não. Por que eu não entendo? Porque é mais fluxo de carro. Nós temos uma cidade antiga. Taubaté não é uma cidade projetada. São de ruas estreitas, já não temos calçada, acessibilidade péssima, mobilidade zero. Eu não sou gestor, isso nasceu assim. Taubaté foi criado diferente de São José dos Campos, onde foi uma cidade projetada, Belo Horizonte, Campinas, então você tem avenidas largas com infraestrutura para receber o fluxo de carro e quantidade na área de verticalização. Então por que eu acho? Eu não falei para Taubaté. Eu falei em torno do centro de Taubaté, talvez num raio aí, num raio de, sei lá, de 300, 500 metros, em torno, preservando o centro de Taubaté, que é bem antigo. Ali a gente pode criar outro espaço, por exemplo, na cultura, valorizando o centro de Taubaté. Porque, olha, eu vou falar para você, o centro de Taubaté é bem complexo. Lucas, não tem jeito. É mentira alguém bater uma varinha mágica e falar pronto. Perfeito, aí as explicações do candidato Donizete Lousada. E é isso aí, galera. O MBL Taubaté participando das eleições de 2016 para prefeito e candidatos também a vereador. Agora, como de costume, o candidato terá alguns minutos para falar com você, eleitor, e assim você decidir qual será o seu melhor voto. É para isso que a gente está aqui. Curta o Movimento Brasil Livre, siga a página no Facebook, ou inscreva-se no canal no YouTube. E agora fiquem com o candidato Donizete Lousada. Por favor, Dani. Lucas, obrigado mesmo, muito obrigado. É mais uma via de colocação, de transparência em tudo que a gente pensa de bom para Taubaté.
O Movimento Brasil Livre é um movimento sério, que eu respeito muito. Isso não é demagogia, isso é verdade. É um movimento que quer o bem do indivíduo. Lógico que querendo o bem do indivíduo, o movimento quer o bem da sociedade. E é isso que eu quero na minha gestão. O bem da sociedade, mas valorizando o indivíduo, respeitando a privatização, respeitando o crescimento, respeitando ideologia, mas ideologia como? Com respeito à sociedade, ao indivíduo. Todos nós temos uma ideologia, mas nós temos que pensar no indivíduo e pensar no Brasil. O Brasil precisa avançar. Taubaté pode ser um exemplo de uma gestão promissora, viu, Lucas? Um exemplo de uma gestão inteligente. Inteligente na gestão de saúde, com atendimento primário, com prevenção à doença, que é o ESF, né, que é a Estratégia da Saúde Familiar, isso é muito importante. Como crescer e melhorar na rede municipal, o professor que é tão marginalizado, nós vamos melhorar a rede municipal. Fazendo o quê? Cumprimento da lei de 1/3, aula dada, aula preparada, aula recebida, isso é importante. Diminuir a quantidade de alunos na sala de aula, com uma didática mais dinâmica e ótima para Taubaté. Isso é importante. Plano de carreira do educador, que até agora não foi cumprido, porque esse atual ex-prefeito Caçaba não sabe o que é educação. Desculpa, viu? Temos que cumprir, sim. E, gente, tem certas coisas que não precisava a lei nos querer proporcionar o cumprimento. Gente, é questão de inteligência. A promoção do educador é importante. Se faz um país, não é só com homens e livros, não. Com a cultura e com o educador também. Então tem muito a ser feito, a valorização e a preservação do homem no campo, que hoje em Taubaté nós somos só 2% estabelecido na área rural. Por quê? Porque não houve uma gestão no passado tecnológica decente, uma gestão onde pudesse fixar o homem na agricultura forte, uma agricultura familiar, de um turismo familiar rural. Cultura de Taubaté. Quem cuida da cultura de Taubaté? Qual gestor que atuou fortemente? Ninguém. Cultura de Taubaté, nós temos uma gastronomia forte. Enfim, Lucas, eu tenho muito a pedir a você, taubateano, e me dar essa oportunidade de votar no Donizete Lousada, um homem que eu acredito estar preparado e quer melhorar a nossa cidade e avançar Taubaté. Avançar com saúde inteligente e tecnologia para uma melhor vida e qualidade de vida para você, taubateano. No dia 2 de outubro, não se esqueça, 27, Donizete Lousada.